Olá, a edição de hoje do Jornal da Câmara é dedicada a dois temas que geraram muita discussão na cidade durante este ano: a greve dos professores do Estado e a inclusão de educação sexual e ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Reveja como esses assuntos repercutiram no plenário, agora no Jornal da Câmara. A greve dos professores da rede pública estadual, que durou 3 meses, foi pauta de discussão entre os vereadores de Guarulhos. Dr. Vitor da Farmácia, do PROS, apoiou a luta da categoria por melhores condições de trabalho. Eu protocolei hoje na Câmara, na Casa, uma moção de repúdio ao secretário de Educação do Estado e ao governo Geraldo Alckmin, que infelizmente não tem atendido os professores. Parabenizar a Marisa de Sá, que tem encabeçado na cidade o movimento em relação ao descaso, porque estão fechando as escolas noturnas, fechando as salas de aulas noturnas, não atende os professores para melhor atendimento no trabalho deles, que eu consegui ficar 2 anos como professor ali no Zilda Romeiro, e eu sei o que é a luta desse profissional que forma o cidadão de bem futuro, e o profissional, e não tem realmente um respaldo, tanto financeiro como o atendimento também para uma melhor condição de trabalho. E vem aqui fazer um pedido para que os deputados, os nossos deputados que estão nos representando, e vou encaminhar para que eles também tenham essa situação, de cobrar o secretário de Educação, que nós já falamos com o Sérgio Ribas lá do FDE, e eles não atendem o Escola Estadual Bruno Rico. Está há mais de 2 anos parada a obra, que faliu a empresa que estava fazendo a obra, e infelizmente está à mercê ali de marginais, e hoje de dengue, porque está entulho, tem água empoçada, tem tudo errado ali, e não atende. Já falei com a diretora de ensino, que tem nos atendido muito bem aqui, diga-se por passagem, só que atende e não consegue resolver realmente o problema que está acontecendo ali na Escola Estadual Bruno Rico, que fica no Presidente Dutra, e é uma escola tradicional, a primeira escola da região, que teve que ser transferida lá do Parque São Luís, que o aeroporto tomou, e agora está aqui em cima, mas mantém a sua tradição e o seu nome lá, mas infelizmente está jogada às traças, uma obra que não terminou e está cada vez mais, está demolindo. Daqui a pouco eles vão ter que derrubar tudo que foi feito para fazer uma nova, porque está o caos ali. E a gente vem pedir, em nome dos moradores também, está representando aqui, para pedir que os vereadores aqui do PSDB nos ajudem nesse detalhe, porque infelizmente o atendimento ali está precário. No dia 14 de abril, professores que aderiram à paralisação pediram aos vereadores que os ajudassem a dialogar com o governo. Representante da categoria, a professora Valdinete Costa falou com o Jornal da Câmara. Ela expôs as principais reivindicações do movimento. A nossa principal reivindicação é a questão da contratação dos professores. Como o governo hoje contrata o professor? Existe na rede estadual hoje o categoria O. O categoria O, ele trabalha por 2 anos consecutivos e depois ele fica 200 dias sem poder permanecer na rede, sem trabalho, sem remuneração. Então a gente considera que isso já é uma forma de precarização do professor. Outra reivindicação que nós fazemos é a abertura das salas de aulas fechadas. O governo fechou salas no começo do ano, o governo superlotou as salas, ele disse que não, mas se você pegar listas da Secretaria de Educação, tem listas com 60 alunos. Eu dou aula no EJA, no começo do ano eu comecei a dar aula para 64 alunos, só depois da gente ter feito um pedido para a delegacia de ensino é que eles foram lá e separaram as salas. Então eles apostam no aluno desistir, né? Eles falam assim, não, vamos lotar e vamos ver o que vai acontecer com o aluno, se ele vai desistir, porque aí diminui. A gente acredita que não, a gente tem que dar condição para o aluno trabalhador permanecer na sala de aula. Então uma das nossas reivindicações é essa questão, a estrutura da sala de aula. Hoje você pode ir, no estado de São Paulo existe as salas de latim ainda, incrível, parece que eles ficam colocando assim, vedando isso, e a todo momento a gente fala, nossa condição não é boa. No começo do ano foram 800 milhões de verba cortado da educação. Isso quer dizer o quê? Não tínhamos nem verba
para comprar papel, né? Então, assim, se a situação já estava ruim, imagina agora. E essa contratação, a gente a todo momento vem batendo nessa tecla. Todo professor que está na rede pública, ele deve ser valorizado. E como é que a gente valoriza o professor? É dando condições dele permanecer no seu trabalho e dando condições dele permanecer e pagar suas contas no final do mês. O governo, ele fala assim para o professor, reajuste zero. Ele fala, reajuste zero para o funcionalismo público. Nós dizemos o seguinte, como é que ele se contradiz? Ele assinou, ele mesmo aumenta o seu próprio salário no começo do ano e depois, para nós professores, é zero de reajuste. A representante dos professores também falou sobre a adesão à greve e criticou a contratação de substitutos para atenuar os efeitos da paralisação. Na última sexta-feira nós tivemos 100 mil, quase 60 mil professores lá na Avenida Paulista. Atravessamos a ponte numa demonstração de força da greve. A comunidade apoia a greve. Só que o governador, o que ele está fazendo? Ele está contratando professores substitutos para substituir os grevistas. A gente vê isso uma forma ilegal de mascarar a greve. Nós não concordamos com isso. Por quê? Agora esses professores estão sendo contratados para mascarar a greve, ele não admite, mas a greve está forte sim, porque nós professores não concordamos com essa educação que está aí. Lutamos sim por uma educação de qualidade, então nos dê condições, não dê condições de permanecer na sala de aula, porque é dar um basta para esse governador. E no próximo bloco você confere mais destaques da paralisação dos professores, considerada a mais longa da história da POSP. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município. Uma das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de 4 anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora então um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos.
Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Durante o mês de abril, vários vereadores subiram à tribuna para manifestar apoio aos professores em greve. O petista professor Rômulo Ornelas criticou a atuação da imprensa na cobertura e divulgação do movimento. Quem está nas escolas estaduais sabe o quanto o governo do estado está sucateando a escola pública em nome da educação privada. Esse ano, por exemplo, foi várias salas fechadas em várias cidades aí pelo estado de São Paulo e também aqui na cidade de Guarulhos. Por mais que o pessoal do PSDB chega aqui na tribuna e fala que o problema não é da Câmara sim, porque as crianças que estudam, a juventude que estuda na escola estadual é da cidade. Então nós, vereadores, temos que preocupar sim e apoiar incondicionalmente a greve dos professores. Semana passada foi aprovada uma moção de apoio à greve aqui nessa casa, a greve aos professores. Então, eu vim aqui falar em apoio à greve e dizer também, assim como o governo do estado, a imprensa que está blindando o governo do estado, a imprensa faz de conta que nada está acontecendo, não há greve para a imprensa, a grande mídia e a própria mídia local que faz de conta que nada está acontecendo. Então, nós sabemos qual é o papel da grande mídia aqui, que é blindar o governo do estado e não fazer com que, não mostrar a greve para a população. A também petista, a professora Marisa de Sá, falou sobre o fechamento das salas de aula na cidade. Aqui na cidade de Guarulhos tivemos por volta de 440 salas fechadas. A gente fez esse levantamento junto às escolas e essas salas de aula representam um universo de alunos que ficaram fora da escola de certa forma, por volta de 20 mil alunos. Eu tenho certeza que os professores, se vierem a essa tribuna falar, vão dar esses dados. E nós fizemos nessa casa uma audiência pública em defesa da escola pública, chamada pela Procuradoria da Mulher. E aqui foram feitas várias denúncias pelos professores, como a superlotação das salas, a questão da duzentena, que é um absurdo, o professor trabalhar um ano, no outro ano ele não trabalhar. As professoras que estavam trabalhando neste ano e que para o ano que vem não poderiam trabalhar, as contratadas que entram nesse regime, que é um regime cruel, que divide a categoria, que estavam de licença maternidade, que deveriam entrar de licença maternidade ao final do ano, tiveram seus direitos lesados e a gente está encaminhando por essa casa também uma denúncia ao Ministério do Trabalho, porque essas professoras não tiveram garantidos seus direitos à licença maternidade, por estarem nesse regime de contratação. A questão salarial, que é uma vergonha, governo Alckmin precisa cumprir o piso
nacional para todos os professores e dar um aumento que essa categoria merece, que é um aumento que está sendo solicitado pela categoria por volta de 75%, que ainda não vai ficar um salário tão bom assim para os professores, mas que seria justo. E nós também, nessa audiência pública, nós encaminhamos uma moção de apoio da Câmara de Guarulhos à greve dos professores. Essa moção, ela foi aqui na sessão passada aprovada, nós estamos encaminhando para a POSP da Câmara Municipal de Guarulhos em apoio à greve. Já o vereador Guti, do PV, sugeriu que os deputados eleitos por Guarulhos conversassem com o governador para defender os interesses dos professores. Guarulhos, no ano passado, foi abençoado com a eleição de 4 deputados estaduais. E aqui se encontra, por exemplo, o vereador Marcelo Seminaldo, ao qual é muito amigo do deputado Auriel, que poderia fazer a ponte, vereador. Tenho certeza que o deputado Auriel não se negaria a atender a categoria. O vereador Toninho Magalhães, que não é do mesmo partido, mas é muito amigo do vereador Gileno. Vereador Gileno, que eu sempre elogio aqui na tribuna, tenho certeza que atenderia uma comissão dos senhores para fazer frente a todas as esferas do governo estadual, para comprar a briga de verdade. Tenho aqui também o vereador pastor João Barbosa, que é do PRB, qual o deputado estadual Jorge Wilson foi eleito. O senhor poderia fazer essa ponte também. Tem o vereador Alencar, ao qual é do PT também, que a bancada do PT podia fazer essa gestão. São 4 deputados estaduais que poderiam comprar a briga de vocês. Mas para isso, a briga tem que ser levada até eles. Obviamente que eles estão vendo. Mas eu acho que vocês deveriam procurar esses vereadores, ao qual nomeei. O vereador Toninho Magalhães está aqui acenando. O vereador Marcelo Seminaldo. Procurem, vão até a Assembleia. Levem essa briga. Nós somos solidários e vamos continuar sendo. É justa a briga de vocês. Mas efetivamente, não dá pra gente ficar aqui só falando que somos solidários. O que dá para ser feito? O que a gente pode comprar de briga efetiva para dar resultado? Eu acho que esse é um encaminhamento que eu faço, senhor presidente, para dar resultado. E depois do intervalo, você confere o debate sobre o ensino de educação sexual e ideologia de gênero nas escolas. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Queria saber quais são os meus direitos em relação à educação. A educação é um direito social garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a educação é direito fundamental de todos os cidadãos e é dever do Estado garantir isso. Em Guarulhos, a nossa Lei Orgânica Municipal, que é a lei maior da nossa cidade, também assegura o acesso à educação a toda pessoa que mora aqui. A oferta de ensino deve começar ainda cedo, com creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, assim como a educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida em sociedade. O ensino se baseia em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Ele deve ter uma gestão democrática, com a participação de representantes da comunidade. E os profissionais do ensino devem ser valorizados, por exemplo, com o piso salarial nacional, nos termos da lei federal. Como o ensino é pago? O ensino público deve ser gratuito, inclusive para os cidadãos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Esses cidadãos podem participar de cursos de educação de jovens e adultos. Cada um dos entes federativos, ou seja, o município, o estado e a União, deve ter um investimento anual mínimo na educação. O governo municipal tem que investir pelo menos 25% do que arrecada. Essa quantia pode ser complementada pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais.
As responsabilidades também são divididas. A prioridade do governo municipal tem que ser a educação infantil e o ensino fundamental, mas a prefeitura também pode investir em outros níveis de ensino. E se você tiver alguma dúvida sobre o poder legislativo municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Durante o mês de junho, a participação de inscritos na Tribuna Livre motivou o debate dos parlamentares. Com relação à questão da ideologia de gênero no plano municipal de educação, porque, na verdade, teria que ser passado por essa casa até o dia 24, que é amanhã, e até agora nós não sabemos de nada. Então, eu gostaria da atenção de vocês para que isso não passasse desapercebido, né? Porque nós, pais, professores, que não compactuamos com a ideologia de gênero, estamos preocupados. Quando eu, em especial, fiquei sabendo dessa questão da ideologia de gênero, como já vinha estudando há muito tempo, eu fiquei muito preocupada, né? Para quem não sabe, essa ideologia é de fundamento neomarxista, e pretende-se destruir as famílias, retirar das famílias o poder de educar os seus filhos, né? E de destruir a maternidade, porque se formos ver bem lá no fundo dessa ideologia, o que se pretende de verdade é destruir a mulher. Agora estão falando de igualdade de gênero, mas nós sabemos que isso é mentira. É uma grande mentira, é uma farsa, uma grande armação para ludibriar de verdade o que tem por trás da ideologia de gênero. Que no fundo, se você for estudar mesmo, eu peço a atenção dos senhores vereadores que ainda não entenderam o que significa a ideologia de gênero, que estudem, que vão buscar nas raízes, para saber do que se trata de verdade. Novinho Brasil, vereador pelo PTN, subiu à tribuna e se posicionou sobre a questão apresentada, a inclusão de educação sexual e ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Nós temos argumentos, nós sabemos do que se trata, as famílias não querem o projeto dessa maneira, inclusive a ideologia de gênero, ou a igualdade de gênero, como queira falar, ou a paridade de gênero, ou o termo gênero, é apenas um item do projeto. E nós discutimos com o secretário, deixamos ele à vontade, se ele quiser apresentar com esse projeto, com esse item, com esse termo de gênero, apresente, mas já sabendo da nossa posição contrária, com muita tranquilidade. Independente de quem vier aqui na tribuna falar A ou falar B, da maneira que quiser se colocar, é democrático, cada um tem o seu direito. Então hoje houve essa discussão, o projeto virá para a Câmara, segundo o secretário, depois do recesso, até porque ele quer chamar lá também as lideranças católicas para discutir o projeto, como nós já fomos ouvidos e colocamos a nossa posição. Termo gênero no projeto que está vindo para a Câmara, não. Então, se alguém tiver alguma dúvida, e não estamos legislando aqui por uma questão religiosa, não. É coisa de legislador, sim. Porém, de cristão, de servo de Deus, que tem posição, que não se envergonha do que é, que não se esconde, que não foge do plenário, que vai para o debate e diz sim e diz não.
foi avisado e está bem claro, se o projeto vier para casa com o termo gênero, a nossa posição é não. Não diga que não avisamos. A petista professora Marisa de Sá também se manifestou. Segundo ela, algumas pessoas falavam sem conhecer o significado do termo gênero. Eu fico muito preocupada quando eu escuto algumas falas aqui. Eu acho que as pessoas deveriam consultar o que significa a palavra gênero. Quando a gente fala em gênero, lembra da língua portuguesa, masculino e feminino. Então vamos lembrar que a palavra, o termo igualdade de gênero significa igualdade de direitos entre homens e mulheres. Essa casa é contra igualdade de direito entre homens e mulheres? Essa casa é contra? As famílias são contra? Eu acho que a gente precisa discutir muito seriamente qual é o papel da educação na questão de gênero, de fazer a luta pela socialização dos indivíduos, de trabalhar para que a gente tenha uma sociedade mais justa, igualitária. Nós vivemos numa sociedade onde as mulheres ainda ganham 25% a menos que os homens exercendo a mesma função. As mulheres hoje, elas têm mais escolaridade, elas alcançam um maior número, o nível superior, e ainda ganham 25% a menos do que os homens no mercado de trabalho. Então, eu acho que tem uma confusão que precisa ser esclarecida para a sociedade. Eu acho que a sociedade não é contra a igualdade de direitos, em todos os aspectos. Se a mulher tem direito à licença maternidade, a gente também não lutou para que o pai tivesse a licença paternidade, porque os dois precisam ter contato com a criança. Agora, o que há na formação de um indivíduo, ela se dá em vários contextos sociais. Ela se dá através da família, através da escola, através da igreja. Então, a formação do indivíduo, ela é composta em muitos momentos. O que eu acho que as pessoas estão preocupadas é com a questão da sexualidade. Para concluir, e aí, vereadora, existe uma independência da sexualidade em relação às identidades de papéis de gênero. A sexualidade tem a ver com o prazer, com a orientação, se é heterossexual, se é homossexual, se é bissexual. E aí eu acho que a gente tem que formar seres humanos para respeitar todas as pessoas, para lutar por uma sociedade justa, igualitária, respeitando o direito de todas as pessoas. Vereadora, então eu acho que, para concluir, eu quero deixar aqui que eu escrevi um texto, que eu intitulei de Gênero e Educação, e eu vou publicar no meu Facebook, porque o tempo aqui é pouco para a gente falar. Então eu sugiro que as pessoas leiam, façam críticas, analisem o texto e dê suas sugestões. Só para concluir, presidente. E eu acho que a gente tem que fazer esse debate sim, porque eu fico muito preocupada com o preconceito que está se criando em torno da palavra gênero. Gênero, igualdade de direito entre homens e mulheres. Em apoio à fala da vereadora professora Marisa de Sá, o também petista Marcelo Seminaldo sugeriu iniciativas para resolver o assunto. Essa reunião que ocorreu hoje pela manhã, eu fico muito feliz que ela tenha acontecido, o vereador Pastor Anistaldo, o vereador Novinho Brasil, enfim, e a bancada evangélica. Essa reunião ela surgiu de uma conversa que eu tive com o secretário Moacir de Souza, depois de um debate que nós tivemos nesta casa, porque a gente sentia que o problema principal não estava na essência do Plano Municipal de Educação, né? Estava no entendimento de questão de termos, né? E aí o secretário Moacir, que é uma pessoa do diálogo, uma pessoa que se mostra favorável ao esclarecimento das ideias, se propôs a fazer um café, que eu sei que foi muito produtivo, os vereadores estiveram hoje lá e conversaram, mas ainda persiste essa questão da palavra gênero, que bem falou aqui a vereadora Marisa de Sá.
quando me antecedeu. As pessoas confundem igualdade de gênero com ideologia de gênero e faz uma confusão, às vezes eu não sei se propositadamente, mas enfim. Na faculdade de Direito, vereador Paulo Sérgio, nós aprendemos pelo menos 7 sinônimos para cada palavra, né? E aí eu acho que a solução vai ser nesse sentido. Vamos achar sinônimo da palavra gênero, né? Porque já que o problema é a palavra gênero, vamos inventar algum sinônimo, deve ter vários sinônimos para a palavra gênero. A gente tira essa palavra do Plano Municipal de Educação, que pelo jeito o problema é a palavra, essa palavra está demonizada, está satanizada, não pode falar gênero, né? Então vamos achar um outro termo e resolve o problema do Plano Municipal de Educação. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos então na próxima sexta-feira com mais uma edição. Muito obrigado e até lá.